Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Essa notícia aqui, na verdade, é uma publicação no blog da Lens Rental. Eles sempre colocam conteúdos úteis aí para os fotógrafos e profissionais. Na verdade, mais para os norte-americanos, mas eu acredito que sirva também para o Brasil. Eles fizeram, inclusive, uma publicação sempre fazem no fim do ano, dos equipamentos mais locados. A Lens Rental é uma das maiores locadoras de equipamentos fotográficos, de vídeo, drones dos Estados Unidos. É uma empresa online que atua naquele país e em outras partes também, acho que não só nos Estados Unidos. E aí o Zack Sutton soltou essa postagem aqui recente, como arruinar rapidamente sua câmera e lente. Eles estão acostumados a lidar com um público que precisa de equipamento e às vezes tem que locar porque o equipamento que tinha foi detonado, né? De alguma forma usado de maneira incorreta e tudo mais. Então, aqui ele até brinca que normalmente a ideia é de se proteger o equipamento e que se você tiver alugando, então tem que proteger ainda mais. Mas que eles sabem que erros acontecem e muitas vezes os equipamentos é, quebram, né? E como é o caso deles, que tem um inventário, né, um acervo, uma coleção de equipamentos ali impressionante para atender esses profissionais, o maior mercado do mundo, a maior economia mundial. E então eles falam, temos um inventário diversificado, grande, e isso acontece muito para eles também nas locações. E aí eles podem escrever um bom guia de como quebrar o equipamento, né? Como que você detona o equipamento. E eles fizeram até um podcast sobre isso também, falando dessa parte, e essas são as melhores maneiras de arruinar o equipamento, segundo a publicação da Lens Rental. Eu vou deixar o link na descrição aqui do canal e também no podcast. Água. Obviamente, a água é um dos piores, né, um dos grandes vilões aí dessa história. Ele destrói câmeras e lentes. Então, ele fala que, tecnicamente, a água não é realmente um problema. A água é um mau condutor de eletricidade e geralmente não danificaria sua câmera ou lente. Para ser claro, quando estamos falando de água pura destilada. A maior parte da água, no entanto, tem minerais, sais e sujeira, assim como a maioria dos eletrônicos. Então, quando você despeja água não destilada em eletrônicos, os minerais, sais, sujeiras, detritos nessa água ajudarão a encurtar a eletricidade e destruir eletrônicos, né? Vai dar um curto ali, vai dar um problema. E aí ele traz aqui tem uma foto de de uma Sony Alpha 7S2 que estava mergulhada no oceano. O sal ficou acumulado ali no equipamento. A água salgada, ela é muito mais condutiva para a eletricidade e uma das principais causas para que grande parte do nosso equipamento seja destruído ao longo do tempo. Embora isso geralmente ocorra quando uma câmera ou lente é lançada no oceano. O ar salgado nas praias também pode causar danos se você estiver exposto a longos períodos de tempo. Ele diz que não gostaria de comprar equipamento, por exemplo, que para eles, ele não indica comprar equipamento de quem usa equipamento usado, no caso, quem usa equipamento ali na praia. Está acostumado a usar, porque ele vai eventualmente causar danos. E isso arruína o equipamento. Além da água, tem outro problema sério para quem atua perto do mar: danos provocados pela areia. Então ele traz aqui o segundo ponto na lista é a areia. A areia pode causar danos ao corpo da câmera, mas ela destrói a lente com facilidade. Nenhuma junta de borracha, ele diz, é perfeita. Então essas pequenas juntas imperfeitas, elas vão se juntando ali e uma queda rápida na areia e quase todas as lentes de repente serão um anel de foco crocante. Não importa o quão a prova ela seja quando dizem que a lente é resistente, né, a esse tipo de coisa, porque está muito exposta. Nem todas, ele fala aqui que existem diferentes tipos de areia, mas o problema geralmente vem com os grãos menores, os grãos fininhos. A experiência artística, isso de quem vai trabalhar, falar aqui de um caso no Burning Man, que é um evento que acontece lá nos Estados Unidos, do deserto, e que é muito conhecido, então pode ter problemas. E aí eles receberam uma Canon R5C que foi enviada de volta
e que estava uma verdadeira catástrofe por conta do Burning Man. E aí nas fotos aqui dá para ver por que que as câmeras não estão mais funcionando. E aí a Canon diz que a Canon R5C tem uma vedação super de alta qualidade, mas e realmente ela é muito forte, né? Mas a areia passa mesmo assim. Pra você ver como é grave o negócio. E aí ele mostra aqui o resultado, a areia grudada ali e os danos causados por esse tipo de coisa com areia. Aí ele também fala que os color runs sempre podem causar problemas. É o que o color run? São aquelas maratonas coloridas em que se joga, aquelas maratonas, eventos, tem não só corridas, mas eventos que você joga um pozinho, né, colorido, e todo mundo fica. E o fotógrafo adora, e visualmente é bacana nos participantes desses eventos, não só de corrida. Eu já vi eventos que não tinham corrida e também tinha esse pó. E também pode causar problemas no equipamento. Então, tomar cuidado. Aqui ele mostra ó, o resultado, fica cheio do pozinho. Então, ele fala aqui que até não tem, que não tá, agora não está tão popular, mas que eles já viram câmeras que voltaram totalmente rosa, azul, só nos últimos 10 anos. E que nada parece impedir o pozinho fino, colorido, de entrar na câmera e nas lentes. E aí, quando isso acontece, é muito difícil de tirar. E aí ele fala a última maneira de destruir a câmera, é a mais óbvia, que aliás pode estar relacionada com água também. Já viu isso acontecer, né? A pessoa está ali e derruba na água, que é a queda, a gravidade. Então, ele fala que areia, água e essas pozinhos coloridos são coisas que acontecem por falta de prestar atenção e às vezes, né, o fotógrafo não vai acontecer nada. Mas cair a câmera ou lente é algo que realmente pode fazer toda a diferença para dar um problema sério. Então ele fala que depende muito da altura e do ângulo e o tipo de queda, mas uma forma de detonar a câmera é derrubar, né? E isso tem que tomar muito cuidado também. E aí ele fala a forma infalível de todas que você pode ter para não ter esse problema é colocar uma alça, obviamente, e se proteger. Então, ele fala que as alças, elas protegem, e ele fala, claro, para muita gente não é legal, só que existem até alças específicas, como Black Hole aqui no Brasil, entre outras, que são super boas e você tem ali um jeito de usar e proteger também. Então, ficam elegantes, como é o caso da Black Hole e outras marcas que tem no mercado aqui e lá fora. E ele fala que não são as únicas maneiras, mas que essas são os danos mais comuns. Às vezes até porque a pessoa acha que não vai acontecer nada. E no Brasil, com uma costa gigantesca, se não me engano são mais de 8.000 quilômetros, né? É uma coisa impressionante, a costa brasileira, fora os outros lugares, né? Tem muita oportunidade para fotografar, mas muito risco para o equipamento. E por fim, faltou aqui colocar também um outro problema que acontece, os shows lasers, né, que pode dar problema. Tinha até saído uma matéria falando se isso podia detonar o smartphone, o laser queimar o sensor do smartphone. Não me lembro qual era o resultado, mas eu sei que de câmera queima e detona. E aí um show desses com um laser ali ou um casamento pode ser fatal para o sensor da câmera. Então, laser é outra coisa perigosíssima que não está aqui. Até me surpreende não estar na matéria deles, mas porque eles estão falando aqui dos mais comuns, aqueles que acontecem. E isso chama atenção, porque são comuns porque as pessoas não prestam atenção, elas acham que não, o equipamento, o fabricante diz que é protegido, está protegido, mas tem suas limitações, né? Então, tem que tomar cuidado. Achei bacana, vou deixar o link aqui, porque é o tipo de coisa de utilidade, né? De serviço mesmo, e acredito que possa. É sempre bom tomar o máximo de cuidado, ainda mais porque os equipamentos estão caríssimos, né? Equipamento é caro hoje, com a coisa do dólar e tudo mais. E os usados é um mercado aquecidíssimo, mercado superaquecido por conta até da crise. A pessoa não vai comprar equipamento novo, está trocando equipamento, pegando equipamento usado, porque é a realidade hoje do mercado. E aquilo que se falava de comprar, virar fotógrafo é fácil, mais ou menos, porque hoje é uma brincadeira, sempre foi uma brincadeira cara, hoje mais ainda na situação que a gente está. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.